o título da minha mensagem nesta manhã é Emoção versus Convicção. É alguma coisa que durante esta semana tenho andado a pensar e peço a Deus para dar sabedoria para transmitir. Emoção versus convicção. Mateus capítulo 21, verso 9, é a primeira passagem. Diz assim: e a multidão que ia adiante e que seguia, clamava dizendo: Hosana ao Filho de Deus, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vou convidar os irmãos a ir umas páginas à frente, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 22. Diz assim: perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-no. Crucifica-o. Porquê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam-no. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, por esta manhã, e te peço mais uma vez, Senhor, que tu possas me usar para transmitir a tua palavra, o teu coração para cada um de nós nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. É com temor que eu me apresento perante os irmãos e te peço a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Entre estas duas passagens, Mateus capítulo 21 e Mateus capítulo 27, elas estão separadas apenas por 4 dias. Diga ao irmão ao lado: 4 dias. Ou seja, apenas 4 dias. São duas passagens que falam do mesmo grupo de pessoas, o povo de Israel, uma multidão e em Jerusalém. As duas falam das mesmas pessoas, da mesma multidão, deste mesmo povo. A primeira, relata quando Jesus entra em Jerusalém em cima de um jumento, e a multidão, uns estendiam mantos, uns de um lado, outros mantos para Jesus passar, outros folhas, de árvores, e então fazia-se tipo um corredor, e a multidão começou toda a clamar: Hosana, Hosana, ou seja, Jesus, ele é recebido. Ele entra em Jerusalém e ele é recebido como Salvador, como o Senhor, como o Rei, o Rei, o Messias. E a multidão clama-se: Hosana, Hosana ao Filho de Davi. A segunda, em Mateus 27, é quando os fariseus entregam Jesus a Pilatos, e eles prendem Jesus, e o objetivo dos fariseus é matar Jesus. Eles não têm como o acusar. Na verdade, eles por eles próprios não o podem matar. Essa ordem só pode sair do governador lá da Judeia, o Pilatos. Ele é que tem o poder para ordenar a execução àquela pessoa. Então eles entregam a Pilatos, Pilatos interroga Jesus, mas Pilatos não vê algum crime naquele homem, e ele tenta safar as suas mãos, e ele o envia lá para Herodes, e Herodes também não vê nenhum crime em Jesus, então manda de novo para Pilatos, e Pilatos fica ali com esta: o que é que eu vou fazer com ele mais? A mulher de Pilatos tinha tido um sonho: olha, ele é o rei, o Filho de Deus, não faças nada contra esse inocente. Então, mas ao mesmo tempo ele não quer se colocar contra os fariseus, ele quer que aquela classe continue a o apoiar lá para ele ficar lá como governador. Então ele faz esta declaração porque durante a Páscoa era costume eles libertarem um prisioneiro. Então está lá um tal Barrabás, um homem que tinha feito coisas erradas, mas estava preso, e então foi quando ele disse: olha, liberto Jesus ou Barrabás, e eles todos gritaram Barrabás, e então o que é que eu faço com Jesus? E ele disse, e o povo gritou todo, o mesmo povo 4 dias antes gritava: Hosana, Hosana, gritaram: crucifica, crucifica-o, crucifica-o. E ele até perguntou: mas que mal é que este homem fez?
Agora, por que é que isto acontece? Esta dualidade de critérios, esta parece bipolaridade em que uma multidão grita hosana e a mesma multidão, 4 dias depois, clama crucifica-no. Porque por vezes nós vivemos as nossas vidas guiados ou dirigidos pelas nossas emoções e não guiados ou dirigidos pelas nossas convicções. E a minha pergunta para todos nós nesta manhã é esta: a nossa fé cristã, a nossa caminhada, a nossa vida cristã, a nossa fé em Deus, a nossa caminhada com Deus, ela está baseada na emoção ou numa convicção? Nós somos dirigidos por convicções ou apenas por uma emoção, por sentimentos? Nós ficamos, é bom seguir a Jesus, é agradável, é isto, é aquilo, porque servimos a Deus por emoção ou por convicção, por preferência ou por convicção. Porquê? Porque isso vai determinar o nosso futuro. Isso vai determinar o que é que tu vais conquistar na vida, quem tu vais ser. Isso vai determinar se vais ter vitória ou não na tua vida. Isso vai determinar como é que nós vamos viver a nossa vida. Porque quantas pessoas hoje são como este povo, num dia de culto gritam hosana, aleluia, tudo é possível para ti, e louvam e adoram, e às vezes 4 dias depois eles estão desanimados, desencorajados, a dizer, eu não sei se Deus existe, eu não sei se Deus não quer nada comigo, e alguns até abandonam as coisas de Deus. Parece tipo uma montanha russa, ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Perguntava-me a semana passada a alguém, não aqui, mas pastor, como é que é possível alguém que ouvia a palavra de Deus, que cantava, que louvava a Deus, que conhece a verdade e volta para a idolatria, volta para as procissões, volta para aquilo que ele sabia que sabe que é errado, e ele diz, como é que isso é possível? Eu digo, é possível porquê? Porque aquela pessoa provavelmente seguia a Jesus baseado na emoção, num sentimento, é bom, é agradável, mas não tinha a convicção do que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida. Na verdade, provavelmente nem nunca nasceu de novo, ou seja, nunca se converteu. Ele pode estar convencido, mas não convertido. Há uma diferença entre a pessoa estar convencida e até gostar e estar convertido, converteu-se a um novo coração, ao Espírito de Deus a habitar dentro de cada um de nós. Porque se nós queremos viver uma vida cristã vitoriosa, precisamos caminhar baseados na convicção e não nos nossos sentimentos e não nas nossas emoções, porque os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas mudam muito rapidamente conforme as circunstâncias, sim ou não? Imaginemos de manhã, eu acordo bem cedo e tenho o meu tempo de louvor, de meditação, e leio um bocadinho a palavra de Deus, louvo a Deus, e acordo bem disposto, fresco, e vou até à sala e tenho esse tempo, e estou animado, glória a Deus, sinto a presença de Deus e vou para a minha vida. Imagino que a pessoa vai para o seu trabalho e encontra lá no trabalho um colega que lhe trata mal logo de manhã, né? Diz assim 1, 2 e tu ficas assim meio, e dá, naturalmente as nossas emoções mudam um bocadinho. Imagina que ao meio da manhã ou ao meio da tarde ele recebe um telefonema que o deixa mesmo de rastros. Ou seja, onde eu quero chegar é que no mesmo dia as minhas emoções, os meus sentimentos naturalmente vão ser influenciados pelas circunstâncias, por aquilo que está a acontecer à minha volta. Se eu vou tomar decisões na minha vida, se eu vou dirigir a minha vida baseada nas emoções, por exemplo, olha, alguém chateou lá e está chateado lá, pronto, não trabalho mais nesta firma, ele vai se prejudicar a ele. Então vai trabalhar aonde? Vai comer do ar? Vamos nos despedir porque alguém fez isto, aquilo. E a gente às vezes sabe que isso é verdade e claro que não podemos fazer isso. Mas às vezes dirigimos a nossa vida muito baseado nas nossas emoções e não nas nossas
convicções, porque há uma grande diferença. É isto que nós vamos ver, 4 diferenças básicas. Primeiro, a emoção ela é temporal, a convicção ela é permanente. Diga, irmão, ao lado, a emoção é temporal, a convicção é permanente. A prova que aquele povo, quando recebeu Jesus, Hosana, Hosana, era apenas emoção, sentimento da altura. E às vezes é aquela coisa da multidão, não é? Tipo um faz e todos os outros vão atrás. Não é? Apenas durou 4 dias. Por 4 dias depois, em vez de estar a dizer Hosana, eles estavam a dizer crucificam. Então a emoção é temporal, porquê? Porque ela é uma reação às circunstâncias. Não é? Ao ambiente, ou seja, as escolhas são feitas baseadas naquele ambiente, naquela circunstância, e então naquele ambiente, naquela circunstância, um diz, o outro diz, então vamos lá todos, e é apenas uma emoção, não é convicção. A gente vê isso, por exemplo, nas manifestações. É tão interessante quando eles começam a entrevistar a um ou outro, que não, nós vamos reivindicar isto, aquilo, outro, mas depois há lá gente que está lá a fazer barulho, e com maneiras, mas quando se pergunta alguma coisa, não, é porque é isto, a gente está aqui porque estamos aqui. Ele não sabe bem porque é que está ali porque está ali. Claro que há um ou outro que sabe e tem convicção porque é que está ali, mas há muitos que estão ali no meio da multidão. Então, escolhemos as coisas de acordo com o ambiente. A emoção é temporal, porquê? Porque ela é negociável. Ou seja, agora eu escolhi isto, mas pode ser que se isto mudar eu possa escolher outra coisa. Já vamos ver um exemplo. Ela é temporal porquê? Porque ela é uma questão de sobrevivência. Por exemplo, o povo de Israel. Quando eles saem do Egito, vão para a terra prometida, muitos deles não saíram convictos daquilo que era a promessa de Deus. Qual era o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida? Foram na onda. Alguns egípcios também foram, bem, é para ir, vamos lá, porque é uma terra que emana leite e mel, é uma terra boa, é boa, nós queremos isso, nós queremos, é uma terra boa, estamos fartos de sofrer, estamos fartos de estar aqui nas mãos dos egípcios, então vamos lá, então há alegria, há entusiasmo, há isso tudo, então vamos lá, mas aquela decisão foi tomada baseada em toda a emoção e não na convicção. E como é que nós podemos ver isso? Na atitude deles durante a caminhada, sempre que as coisas apertavam, sempre que eles passavam um tempo de aperto, na primeira dificuldade caminharam 3 dias pelo deserto, não havia água, e o que eles começaram a fazer? A murmurar contra Moisés. Diziam, o que é que estamos aqui a fazer? Então, mas tu não saíste, não foi da tua vontade de sair. Não, foi da minha vontade de sair, não. Eu segui os meus sentimentos, eu segui a minha emoção. Mas a minha emoção é negociável. Então eu prefiro, se é para isto, é preferível voltar para o Egito. Ao menos lá temos abundância de pão. Olha, temos abundância de trabalho, temos abundância de escravidão, mas também temos abundância de pão. Ou seja, é negociável. A emoção, ela é negociável. Ela é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de convicção. Agora, quando nós falamos em convicção, nós falamos num requisito. Nós falamos que ela não é negociável, ela é inegociável. Nós nunca vemos Moisés, nunca vemos Josué, nunca vemos Caleb a pôr a ideia sequer de voltar para trás. Nunca. Todos eles, não, nós sabemos porque é que saímos. Nós estamos convictos porque é que saímos. Na verdade, o Moisés, ele tinha tudo. Ele foi criado no palácio, ele foi criado como filho da filha de Faraó, foi criado com todas as mordomias, ele largou tudo isso. Então ele não saiu do Egito com aquele povo por causa do pão e do peixe. Ele não saiu do Egito aquele povo por causa de alguma bênção ou de uma vida melhor. Não, a terra emana leite e mel, sim, mas ele estava convicto. Há uma promessa de Deus, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo e Deus nos quer levar para um lugar onde possamos servi-lo livremente. Vamos cultuar, vamos adorar, vamos seguir, vamos fazer a sua vontade e vai ser uma terra que Ele já nos prometeu, vai ser uma terra boa, que emana leite e mel. Mas ele estava convicto da promessa, ele sabia o que o tinha tirado do Egito e para onde ele ia e fazer o quê? Ele estava convicto. Muitos deles tomaram essa decisão baseada na sua emoção. Então a emoção, ela é temporária. Por exemplo, Lucas capítulo 10. Outro exemplo é, Jesus chamou 12 discípulos, depois mais tarde chamou 70.
E ele disse assim, Lucas 10, verso 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, 2 a 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então todos eles foram pregar o Evangelho. Jesus orou por eles, olha, em meu nome vocês vão expulsar demónios, em meu nome vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, vão curar, vamos lá fazer a obra de Deus, vamos lá pregar liberdade aos cativos, vamos lá. E eles foram. E no versículo 17 diz que eles voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios se sujeitam. Eles estão tão eufóricos, e a emoção deles é tão grande e não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Mas Jesus ali já os tentou pôr os pezinhos assentos do céu. Olha, alegrem-se, não porque os demónios vos sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas a vida continua. E mais à frente, Jesus endurece o discurso. E o discurso agora, para estes discípulos, foi um discurso mais duro. Foi um discurso, se calhar, chamar à responsabilidade. E diz no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E olha o versículo 66. Eles começaram a murmurar, a criticar e disseram assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando a nossa decisão é baseada no sentimento e nas emoções, quando a coisa endurece, nós voltamos para trás. Porquê? Porque a emoção, ela é temporária, mas a convicção, ela é permanente. Tanto que Jesus, olha, versículo 67, olhou para os outros discípulos e disse assim, olha, e vocês, também querem ir? E respondeu-lhes Pedro, Senhor, para onde é que nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não, eu não larguei tudo apenas por uma emoção, não. Tu és o Senhor. Tu tens as palavras da vida eterna. Não há mais lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, a emoção é temporal. A convicção, ela é permanente. Segundo pensamento, a emoção, ela acaba por ceder e a convicção, ela persevera. Diga ao irmão lá, persevera. Mas a emoção acaba por ceder, por esvaziar-se, por ir. Não é? A emoção, ela não cumpre o destino. Porquê? Porque ela desiste. Ela deita a toalha ao chão. Foi o que o povo de Israel fez. Quando nós tomamos a decisão e quando nós baseamos a nossa vida apenas na emoção, nós nunca vamos cumprir o nosso destino. Nunca vamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Porquê? Porque quando as coisas apertarem, aquela emoção toda, aquela euforia toda, aquele sentimento todo acaba por esgotar-se. E quando ela se esgota, ele acaba por desistir. Por isso é que é importante nós decidirmos e vivemos a nossa vida baseada em convicções. Porque quando nós estamos convictos, no dia que a emoção termina, nós permanecemos firmes porque estamos convictos daquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso é que Josué e Caleb, depois de espiarem a terra, o povo diz, não é possível. Eles, não, subamos animosamente. Deus é conosco. Oh, irmãos, quando nós nos acordamos à segunda-feira de manhã, nós não precisamos sentir trabalhar. Nós sabemos, estamos convictos naquilo que é a nossa responsabilidade, naquilo que nós temos a fazer. Então não é uma questão de sentimento, não é uma questão de emoção, é uma questão de levantar e trabalhar. Digam amém, glória a Deus. Pelas segundas-feiras. Mas não tem a ver com sentir. Quando eles espiaram a terra, eles disseram, não, a terra é boa. Mas eles sentiram-se o quê? Sentiram-se como gafanhotos. A emoção deles foi abaixo, a emoção deles se esgotou. Porquê? Porque aquela euforia toda de ir para uma terra que Deus lhes deu, quando eles chegam lá, eles se calhar tinham naquela cabecinha assim, bem, se é a vontade de Deus, então isso é só chegar lá e acampar. Se é a vontade de Deus, eu não preciso de lutar. Se é a vontade de Deus, eu não preciso de trabalhar. Se é a vontade de Deus, vai ser tudo fácil. Se estamos a ter obstáculos, é que não é a vontade de Deus. Não, isso não é verdade. Tudo o que é bom já está ocupado. Deus dá, mas tu tens de tomar posse daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Então, quando eles olham e eles veem, a emoção esvazia-se. Eles ficam sem nada. Porquê? Porque os gigantes são tão grandes, que a sua emoção agora é de medo. Esse é o sentimento. Mas Josué e Caleb disse, olha, na hora que a emoção vai,
Quando nós vivemos por convicção, nós permanecemos firmes, porque sabemos em quem temos crido. Tiago capítulo 1, verso 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, uma pessoa de coração dobre, ela está presa às suas emoções, ela vive cativa das suas emoções. É uma pessoa tipo uma montanha russa. As suas emoções vão ditar a sua atitude. As suas emoções vão ditar o seu ânimo. As suas emoções vão ditar as suas decisões. Não devemos ficar presos às nossas emoções. Claro que elas são importantes, mas às vezes, e já a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, as nossas emoções às vezes são enganosas. Então às vezes não sentimos tanto ânimo, mas nós não vamos seguir o que nós estamos a sentir. Nós não vamos seguir, às vezes não sentimos tanta vontade de fazer isto ou aquilo, mas nós não vamos seguir isso, vamos seguir aquilo que é a nossa convicção. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Irmãos, uma pessoa que tem convicções claras, ela permanece firme, mesmo quando a emoção o deixa. Tal e qual como Josué e Caleb. Está claro, Deus nos prometeu esta terra. Está claro, esta terra é nossa. Está claro, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no monte. Então, a emoção nos deixou. Porque às vezes acontece, foi embora, nem avisou. Mas nós vamos permanecer firmes. Diga-me ao lado, mas nós vamos permanecer firmes. Ou seja, nunca deixes que as tuas emoções derrotem as tuas convicções. Pode dizer essa frase ao irmão ao lado: olha, nunca deixes que as tuas emoções derrotem as tuas convicções. Imagina dizer para alguém, um domingo de manhã, as suas emoções dizem: não dorme. Olha, é o único dia que tu tens na semana para descansar. Então, tu precisas de descansar. Mas a minha convicção diz: não, domingo é o dia de servir ao Senhor, é o dia de ir à casa de Deus, é o dia de ir celebrar, é o dia de ir orar, é o dia de ir ouvir a palavra de Deus. Então vou-me pôr de pé para ir à casa de Deus. A emoção às vezes pode dizer assim: tu não és capaz, tu não podes, tu não consegues. Mas a emoção se firma em Filipenses 4,13 e diz: tudo eu posso em Jesus Cristo que me fortalece. A emoção pode dizer assim: atira a toalha ao chão, não vale a pena. Mas a convicção diz, Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Oh irmãos, convicções fortes antecedem grandes vitórias. Diga ao irmão ao lado: convicções fortes antecedem grandes vitórias. Primeiro, a emoção é temporal, a convicção é permanente. Segundo, a emoção ela acaba por ceder e a convicção ela persevera. Terceiro, a emoção vai com a corrente, a convicção vai contra a corrente. Este exemplo, não é? A emoção vai com a corrente. Se os outros fazem, este é o padrão. Se todos estão a fazer, por que é que eu não devo fazer também? Então vamos, desculpa as pessoas, a Maria vai com as outras. Quão importante isso é, por exemplo, quando nós somos adolescentes. Sabe porque é que eu não comecei a beber e não comecei a fumar? Porque não basta só dizer: não podemos ser Maria, vai com as outras. Eu duvido que alguém que quando começa a fumar ou a beber é porque adora aquilo. Quando o Gonçalo quer provar, ele diz: toma, ele prova. É normal. Eu quando dei uma passa aqui, sabe mesmo mal. Mas se nós continuarmos a fazer, e continuamos a fazer, e continuamos a fazer, mesmo sem gostar, o nosso paladar adapta-se e passa a gostar. Foi assim que eu comecei a beber café sem açúcar. Numa viagem à Alemanha com o irmão lá em Caldas, ele ia buscar um carro, eu fui ajudá-lo para depois conduzir para cá, e ele bebe café sem açúcar. E eu ia beber café e eu punha um açúcar, e se me dessem outro, eu punha lá. E mexia. E quando ele toma, sim, o café nem sabe nada e tal. E eu, não, isso sabe. E eu comecei a beber e aquilo sabia tão mal. Nem sei como é que consegue. Mas sempre que eu ia beber o café, ele chateava-me a cabeça. E eu bi 2, e bi 3, e bi 4, até hoje. Passaram anos. Eu não bebo nem café, nem chá, nada com açúcar. Se me metem um pouco de açúcar, sabe mal. Então não é uma questão se é melhor ou é pior. É uma questão que o nosso paladar adapta-se.
E se os jovens não tiverem... O que é que eu ouvia, por exemplo, quando era adolescente? Não sejas menino da mamã. O meu pai já tinha falecido, então é por isso que menino da mamã, pá, não vá beber, não vá sei o quê. Toma uma cerveja, um sumo. Vocês, aqui sumos não entra e tal. Aquilo só custa as primeiras vezes. Depois a malta até brinca, ora, 4 cervejas e um sumo. Ok. Por que é que eu vou obrigar-me a fazer uma coisa que eu não gosto? É assim que as pessoas começam a fumar, é assim que as pessoas começam a beber, é assim que as pessoas começam a se drogar. É o experimentar, é o experimentar. Então nós não somos chamados para ir com a corrente. Todos fazem, vamos fazer. É moda. Não, nós não fomos chamados para ir atrás das modas. Nós temos convicções. Sabemos a quem temos querido. Sabemos quais são os princípios que regem a nossa vida. Na verdade, nós somos chamados para ir contra a corrente, para ser o sal e a luz desta terra. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos chamados. Há um poder que há por trás da multidão. Por exemplo, estes 10 espias, quando foram espiar a terra, o relatório que eles deram, eles contagiaram toda a gente. Josué e Caleb sempre tentaram, e essa era a convicção deles, tanto que eles, 40 anos depois, eles possuíram a terra. Não, vamos lá, não olhem para aqueles 10, disseram, não, a terra é boa, Deus é connosco, Deus vai nos ajudar. Mas aquela gente acreditou e seguiu sempre. Foi os 10 espias que diziam, não conseguimos, é difícil, etc, etc. E vamos pensar nisto. Quando alguém é fiel na igreja e tal, sei quê, e depois há assim, meia dúzia deles são infiéis. Ou no trabalho, ou na escola. Tenho 4 filhos, 2 mais velhos e 2 mais novos. Então já passei algumas coisas mais velhos também. E quando a gente quer, e eles estão a dizer assim, não, mas o fulano também fez, não, mas ele também vai, não, mas os pais do outro também deixam. Os putos são meia dúzia de idade e já querem ficar até... E eu disse, não, mas eu não sou o pai do outro e tal. E às vezes queremos dizer assim, um que não deixa. Ou para eles olharem para o exemplo positivo, mas parece que é sempre mais fácil olhar para o exemplo negativo. É verdade ou não é? Eles vão sempre falar, não, mas os outros, sei quê, mas olha, mas também há gente fiel, porque é que a gente não segue os fiéis? Porque é que a gente tem que seguir os infiéis? Porque é que a gente não segue os bons exemplos? Porque é que temos que seguir sempre os maus exemplos? E às vezes isso é o que acontece, né? Somos sempre levados a seguir os maus exemplos. Não, nós não fomos chamados para ir com a corrente. Nós fomos chamados para pôr o pé firme, como Josué e Caleb. Não, nós vamos continuar a confiar. Ainda que vocês não confiem, ainda que vocês dirijam a vossa vida pelos princípios deste mundo, nós vamos continuar a dirigir a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus, porque são eles que regem a nossa vida. Nós estamos convictos em quem temos querido. Nós estamos convictos quem é que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Então todas essas vozes que às vezes nos querem empurrar para a multidão, nós temos que ser mais fortes, dizendo, eu não vou ser arrastado pela multidão, eu vou continuar firme, crendo que aquilo que Deus diz é para eu cumprir, é para eu viver, e eu vou viver dessa forma. Então, a emoção é temporal, a convicção é permanente. Segundo, a emoção acaba por ceder, a convicção, ela persevera. Terceiro, a emoção vai com a corrente e a convicção vai contra a corrente. E por último, a emoção apaga-se com as adversidades, a convicção aumenta com as perseguições e as tribulações. Provérbios 17:3. O ouro e a prata são purificados pelo fogo, mas é só o Senhor quem purifica os nossos corações. Todas as decisões e todas as convicções em algum momento da tua vida vão ser postas à prova. Todas elas. Quando nós temos uma convicção de servir a Deus, provas e perseguições e adversidades vão aumentar para pôr à prova essas convicções. Agora deixa-me dizer isso. As provas, as tribulações, as adversidades só fortalecem as nossas convicções. Mas quando nós vivemos apenas por uma emoção ou por um sentimento, o sentimento e a emoção, no meio da prova, acaba por desaparecer. Isso acontece nos casamentos. Daniel, ele tinha a convicção de quê? Que a oração era importante. 3 vezes ao dia ele orava. E saiu um decreto do rei Dário. Quem orar, fizer algum pedido durante este próximo mês, a outra Deus, a não ser ao rei Dário, vai ser colocado na cova dos leões. Mas Daniel não mudou nem 1 milímetro.
Porquê? Porque ele estava convicto. Ele não orava por emoção. Ele não orava para, não, precisamos lá de orar. Se nós não orarmos, Deus já não nos abençoa. Não precisamos. Não. Como algumas pessoas, eu estou para falar com Deus, não preciso de ir à igreja. Sim, eu sei isso muito bem. Eu estou convicto porque é que eu vou à igreja. Eu posso orar, posso falar com Deus em qualquer lugar. Mas eu também estou convicto que Deus diz para eu me congregar, e eu vou me congregar com os meus irmãos, vou louvar, vou adorar. Ou seja, há muita coisa que muita gente diz. Se nós não estivermos bem convictos, nós não temos em dúvida. Eu não oro para que Deus me abençoe apenas, não. Eu não falo com a minha esposa apenas para lhe fazer pedidos. Eu tenho intimidade com ela, eu tenho comunhão com ela, eu converso com ela. Isso faz parte da nossa vida. Então ele 3 vezes ao dia continua a orar. E claro, ele foi parar à cova dos leões. Mas o que é que ele viu na cova dos leões? Ele viu a mão de Deus operar. Ele viu o poder de Deus operar. Ele, quando sai de lá, o rei pensava pôr ser 3 sobre o seu reinado. E esqueceu os outros 2, que é os tais de inveja, e pôs só ele. E fez um decreto que toda a gente tinha que adorar e servir ao Deus de Daniel. Ele, quando sai de lá, ele sai de lá muito mais convicto. Não, as provas não fizeram desaparecer as convicções. As provas fizeram com que as convicções ficassem ainda mais firmes. Quando eu olho para o Novo Testamento, a igreja tão perseguida como a igreja de Atos dos Apóstolos. E isso não os desanimou, isso não os esvaziou, isso não os intimidou, não. Foi a igreja que mais cresceu, tanto que estamos aqui até hoje. Não, eles não deixaram de cumprir a palavra de Deus. Sim, eles morreram, sim. Eles deram a vida por Jesus, sim. Eles deram a vida para o Evangelho, sim. Mas o Evangelho cresceu até os dias de hoje. Então os problemas, as tribulações, as adversidades, os Covid, seja o que for, não nos apagam as nossas convicções. Pelo contrário, quando nós vivemos convictos de quem somos em Cristo, todos esses problemas nos ajudam a que as convicções ficam mais firmes do que nunca, mais fortes do que nunca, mais enraizadas no nosso coração do que nunca, porque sabemos, como o apóstolo Paulo, em quem nós temos crido. E eu termino com este último ponto. Por isso é que é tão importante converter as minhas emoções em convicções, porque eu não estou a falar contra as emoções. Claro que nós temos emoções e devemos continuar a as ter. Eu não estou a falar contra nós sentirmos coisas, não, pelo contrário. Mas como é que nós fazemos para que as nossas emoções se convertam em convicções? Abram, por favor, a Bíblia em Tiago 1:22. Tiago, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Eu vou ler na versão livre. Cumpram efetivamente o que a palavra vos diz e não se limitem a ouvi-la. Cumprem efetivamente o que a palavra vos diz. Não se limitem a ouvi-la. De outra forma, correm o risco de se iludirem. Correm o risco de se iludirem. O que ele está a dizer é que quando nós ouvimos apenas a palavra, nós ficamos entusiasmados com ela. Nós vimos a um culto e a palavra de Deus vai gerar entusiasmo em nós. Oh, glória a Deus! A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada. Oh, aleluia! Deus é poderoso, Deus é bom. Ouvimos o testemunho daqui, o testemunho dali. Oh, Deus é bom, Deus é poderoso. Mas se nós não praticarmos a palavra, nós vamos ficar apenas com entusiasmo e vamos dizer assim: não, Deus pode. Então Deus pode fazer contigo. Bem, comigo é que eu já não sei. Era tão bom. Deus o ouça, pastor. Deus o ouça. Não, mas Deus é grande. Claro, Deus é grande. Oh, aleluia. Mas Deus pode mudar. Deus o ouça, pastor. Porque sem nós nos apercebermos, ficamos iludidos com a palavra, porque conhecemos a palavra. Vemos o que Deus está a fazer, pelo menos quando ouvimos testemunhos no A, no B ou no C. E porquê que não acontece comigo? Ele diz: olha, não se iludem. Nós podemos iludir se formos apenas ouvintes da palavra de Deus. As emoções vão se converter em convicções quando nós passamos a praticar a palavra de Deus.
praticar a palavra de Deus. Ele diz, olha, a mulher tocou no fluxo de sangue, tocou em Jesus. Olha, Jesus diz para ordenar à montanha. E eu começo com ousadia, eu vou fazer o mesmo. E começo a ordenar à montanha. E começo a tocar em Jesus. E começo a desenvolver uma vida de oração. E começo a ouvir a palavra de Deus. E começo a dar o meu dízimo. E começo a perdoar. E começo a fazer isto. E começo a fazer aquilo. E à medida que eu pratico a palavra de Deus, naturalmente os efeitos da palavra de Deus vão acontecer na nossa vida. E isso torna-se convicção. Quando nós dizemos a alguém, olha, Deus é bom, não estamos a dizer apenas Deus é bom, nós sabemos que Deus é bom. Porquê? Porque temos experimentado isso na nossa vida. Quando estamos a dizer assim a alguém, olha, não, seja generoso, dá o dízimo, não estamos apenas a pensar, vocês nem pensam, por causa de temos que pagar as contas. Não, é porque eu tenho vivido assim, eu tenho visto a graça de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus sobre a minha vida. Quando nós dizemos a alguém, não guardes rancor, não guardes ódio. Sim, é verdade, a pessoa fizer isso, mas olha, perdoa, deixa isso para trás. E a pessoa, deixa isso para trás. Então, mas eu não tinha o direito. E quando ele não está a perceber o que nós estamos a dizer, não é questão se ele tem direito ou não, é que eu já vivi assim, eu já vivi também amargurado, eu já vivi também azedo. E olha, sabes uma coisa, eu andava azedo com todos, parece que todos me deviam, ninguém me pagava. E a minha vida é que parece que não desemburrava, não andava para a frente. Mas um dia eu experimentei fazer isso. Sim, custa, porque a gente fica aqui com um nó na barriga. Sim, aquela pessoa parece que fez mal e ainda parece que ela é que está bem. Mas olha, Deus conseguiu me ajudar. E eu consegui perdoar. Eu consegui levar a minha vida para a frente. Sabes uma coisa? Portas começaram-se a abrir. As coisas começaram a andar. A minha vida anda para a frente. E eu dou graças a Deus. Porquê? Porque eu tenho experimentado a bênção de Deus na minha vida. E é isso que Deus quer que tu experimentes. É isso que Deus quer para a sua igreja. E como é que nós fazemos isso? Praticando a palavra de Deus. Eu posso pregar a palavra de Deus com toda a ousadia. Eu posso estar todo convicto daquilo que eu estou a dizer. Mas se tu não deres um passo e viver isso que ouviste, e viver o que a palavra de Deus diz, tu nunca vais experimentar o que Deus promete na tua vida. Então vais desenvolver aquela emoção. É tão bom, e eu gosto de ir à casa de Deus. Eu quando estou lá, eu sinto-me tão bem. Olha, eu gostava de ficar lá. Olha, pastor, eu ficava aqui na igreja o dia todo. Mas fazer o quê? Mas ele vai-me dizer, essa adoração. O Paulo podia ficar aí de manhã à noite a tocar e eu ficava cá a adorar ao Senhor. Agora ir aturar o meu marido é que não. Pois, mas é ir aturá-lo que nós vamos praticar a palavra de Deus. Ir perdoar é que nós vamos praticar a palavra de Deus. Ir lá para a escola, ir lá para o trabalho, ir lá para o nosso sítio. É aí que vamos praticar a palavra de Deus. É aí que vamos ser sal e luz. É aí que vamos ver Deus operar na nossa vida. É aí para o nosso dia-a-dia. É aí para o nosso dia-a-dia. A fé tem que ser uma convicção que nos leva à ação. O amor tem que ser uma convicção que nos leva à ação. O perdão tem que ser uma convicção que nos leva à ação. A emoção faz-nos visitar a igreja de vez em quando. Mas a convicção, faz de nós servirmos a igreja, que é o povo de Deus. A emoção leva-nos a assistir. A convicção leva-nos a servir. A emoção leva-nos a nós darmos uma oferta para isto ou para aquilo, mas a convicção leva-nos a dizimar, a nos doar, a nos entregar nas mãos de Deus. E essa é a vontade de Deus, que nós passemos da emoção para a convicção, que servirmos a Deus convictos daquilo que estamos a fazer aqui neste lugar. Então, independentemente dos tempos que estamos a viver, e quando dizemos isto, eu não estou a desvalorizar os tempos, eu não desvalorizo as crises, eu não desvalorizo a crise sanitária e eu tento viver de acordo com as regras, etc. Não desvalorizo nada disso, mas dizer assim, não, a nossa convicção continua em Cristo. E tal e qual como o apóstolo Paulo vimos na sexta-feira, ainda que morramos, não é? O viver é Cristo e o morrer é lucro, é passar da morte para a vida, para a nossa eternidade, para o nosso lar celeste. Eu não estou a dizer que vamos acontecer isso amanhã, mas independentemente, nós não podemos viver apavorados com medo, seja com o que for. Nós devemos viver firmes em Cristo Jesus.